Então, muito boa tarde, mais uma vez, a quem estiver aqui. E hoje nós temos nossa terça-feira, nosso dia de temas livres, e eu quero vou trazer uma resposta a um comentário de uma amiga minha. Ela também enviou um podcast para mim assistir e dar a opinião a ela sobre isso, e eu achei bem interessante não preciso nem citar aqui o podcast para poder entrar no tema, mas trazer o resumo dele e colocar isso na luz do SEM. E antes de trazer, então, de falar mais sobre esse tema, eu já quero fazer desde já a nossa entrega ao Espírito Santo, convidando a vocês, a nós juntos, num só propósito, trazermos a nossa atenção para o momento presente e para a presença do Espírito Santo, onde nós elevamos agora nossos pensamentos, para que Ele nos guie e Ele nos fale aquilo que Ele sabe que será útil para o nosso despertar. E assim, já com a nossa mentalidade entregue ao Espírito Santo, nós estamos, então, aqui para vermos, como estava dizendo, o tema surgiu de um podcast que fala de experiências místicas, o que fala de um novo tempo com maior abertura mental, de um ciclo novo que está acontecendo na humanidade, que a humanidade está mais aberta para ver além dos limites dessa dimensão física, que é a nossa experiência dessa terceira dimensão. Então, também fala dos corpos sutis, que além do físico, do psicológico, enfim, quem é estudante de assuntos místicos, tudo que imaginar e de filosofias, ou de corpos místicos e de eras anteriores da humanidade, e Matrix, enfim, tudo mais entra nesse contexto, porque essa minha amiga estava me dizendo assim que, para ela, na visão dela, o curso, ele é um degrau inicial, mas que há muito mais coisas a serem vistas, ou muito mais experiências que virão, ou há muito mais do que isso, que a nossa percepção individual pode captar. E para ter uma amostra, por isso que ela me mandou esse podcast, que realmente, de fato, descreve muito bem, eu acho que desde o pensamento de separação, da unicidade da separação, antes de sair da mente, antes da materialização, onde na mente separada tudo era um, e quanto à curiosidade de experienciar-se nessa dimensão, vamos dizer assim, nessa terceira dimensão, nessa forma física e psicológica que nós estamos aqui, nos trouxe até aqui, o que não é outra coisa que tudo que ela descreve, então, vem a ser o que, de fato, dentro do sonho, dentro da crença de separação, é verdadeiro para quem vivencia a sua consciência dentro do sonho. Então, não é uma descrição do céu que nenhuma mentalidade dentro do sonho poderia fazê-lo ou experienciá-lo, porque o céu é conhecimento, mas ele, de fato, é de uma pessoa que evoluiu bastante dentro do sonho e tem, então, habilidades ou aptidões psíquicas e experiências
bem mais abrangentes que muitas pessoas têm aqui no sonho, muitos contatos que aqui no sonho se fala que são do além, muitos conhecimentos, e o que ela descreve, muitas coisas estão dentro até mesmo do comportamento da projeção do ego, então eu não vi nenhuma novidade. De fato, acho que dentro do sonho há muitos desdobramentos do que nós podemos supor. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, esse é um dos pontos também que desde Nova Era, os novos pensadores reconhecem que não há tempo, que tudo acontece ao mesmo tempo, todas as nuances, todas as faixas de existência estão dentro, e o ponto alto, então, desse podcast é de como que nós podemos acessar isso para vibrar mais elevado, para ter uma vida mais confortável, então, em mais abundância, mais paz, ser o senhor das coisas daqui do sonho e não o contrário, não ser vítima ou não ser aquele que as coisas determinam como que nós vamos, o que nós vamos experienciar e como que nós vamos nos sentir. E o que eu senti, assim, por isso que eu estou compartilhando aqui da resposta, que embora isso tudo seja muito verdadeiro dentro do sonho, e o curso, ele não seja um manual de como viver no sonho, ele fala muito pouco das coisas dentro do sonho, pelo contrário, o curso, ele é bem restrito só a nossa experiência, a nossa cultura, a nossa era, nosso tempo, a nós a quem o curso chegou, e de repente em outras vidas, outras culturas têm outras formas de experienciar essa evolução, mas o que eu sei e que é certo, porque Jesus o confirma no curso, é que o Espírito Santo, ele está em todas as mentalidades, ou em todas as formas de consciência que nós temos aqui, e ao contrário do que esse vídeo fazia pressupor, não é necessário evoluir dentro do sonho para despertar do sonho, ou que seja pela expansão da nossa mente, e a gente fala também bastante do conhecimento que está no DNA, que nós não ocupamos nem sequer 1%, porque usamos só para uma forma muito restrita, mas que tudo que nós já fomos e seremos dentro do sonho, ela não diz dentro do sonho, ela considera isso real. Isso é uma diferença do vídeo para o curso. Então, ela considera que isso tudo está acessível a quem ampliamente. E, de fato, o curso também concorda com isso, que à medida que a nossa mente vai ficando mais abstrata, ela deixa de se identificar apenas com um diminuto ponto dentro do sonho e passa a ser mais abrangente, passa a subir esses degraus, ou essas dimensões, e deixa de estar ciente somente de uma diminuta dimensão que é a nossa experiência física e psicológica aqui no sonho. Mas a questão é que o que nós temos dentro do curso é um material que vai, embora que ele pareça mais simplório, porque ele não descreve nenhuma realidade fora dessa da nossa experiência, mas ele nos diz que, como resposta de Deus, o Espírito Santo, ele nos acompanha no sonho em todas as dimensões, ou em todas as vidas paralelas, ou mundos paralelos, ou existências paralelas, ou chamem como chamarem, em todos os desdobramentos possíveis e imagináveis pelo ego, o Espírito Santo, essa mentalidade, ela está lá também para ser acessada.
E aí a grande questão é, por que nós perderíamos tempo? Evoluindo dentro do sonho, de uma maneira que leva eons de existência para passar de uma dimensão para outra, se nós temos o Espírito Santo agora, exatamente da forma como nós estamos cientes aqui, porque o Espírito Santo está em todas as formas da vida. Então, nós não precisamos passar a nos ocuparmos com evolução dentro do sonho, ou com abertura mental dentro do sonho, embora que ela naturalmente aconteça quando nós nos entregarmos para o Espírito Santo, porque a lembrança do Espírito Santo que ele guarda para nós é de que não existe nada fora da nossa mente. Então, tudo que existe, tudo que as pessoas mais sensitivas, ou tudo que os místicos mais elevados já descobriram, ainda está dentro da nossa mente, porque só existe uma mente. E se o objetivo é despertar-nos do sonho, inclusive a evolução dentro do sonho também, o objetivo é esse, de nós voltarmos a nos lembrar de Deus. Então, é desnecessário nós nos ocuparmos em evoluir dentro da consciência individual e ignorar aquilo que Jesus nos colocou de uma forma tão simples. Perdoar o mundo pelo que ele não é. Ou seja, voltar a nossa mente e pensar com a mente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é essa mentalidade do perdão. Então, se o curso nos ensina, e nesse ensinamento da evolução dentro do que eles chamam de verdadeiro, mas que é dentro do sonho ainda, não há nenhuma menção ao Espírito Santo, e sim apenas uma jornada de uma caminhada normal de evolução, e que certamente já aconteceu e que terminou no despertar, porque tudo já aconteceu mesmo na metafísica, tudo já aconteceu, nossa consciência já está de volta no céu, só nós o estamos revivendo, e revivendo de milhares e milhares de formas. Então, não importa se aqui na Terra já existia evolução, já existia Atlântida, já existia IA, se existe uma Matrix que determina tudo, porque antes disso tudo, e isso faz parte da mentalidade que pensou fazer um mundo à parte do reino de Deus. Então, o que eles chamam de cocriação dentro do sonho, que é tornar a nossa mente íntegra com todos os aspectos ou todas as dimensões que a nossa mente individual já teve alcance, isso ainda, e o outro também tem isso para evoluir, em última análise, em todas as evoluções, chegando lá no final, ainda há de se chegar a um único pensamento que fez toda essa projeção de mente separada. E o Espírito Santo, ele que tem esse encurtador de tempo, que Jesus, como encabeçado de encurtar o tempo, de nós não precisarmos trilhar essa evolução que dentro da linearidade do tempo quase não tem fim, mas que a gente sabe que já acabou e, portanto, tem um fim, nós temos um meio de despertar, de sair disso, bastando nós ouvir ao Espírito Santo, bastando aceitar a mensagem de que o Filho de Deus ainda é inocente, ele nada fez. Esse universo com todos os seus bilhões de desdobramentos, esses corpos, milhares centenas de corpos sutis que cada mentalidade já experienciou, ou seja lá o que for, dentro do sonho,
o Espírito Santo sempre esteve em cada uma delas presente, e a qualquer momento poderia despertar, e ele sabe como entregar para cada dimensão, em cada consciência, a cada consciência que está em cada dimensão, essa lembrança de que o Filho de Deus não é nada disso, ele ainda é tal como Deus o criou, e ele é co-criador somente com Deus, e que as criações do Filho são imutáveis e eternas, iguais às do Pai, e que as suas criações também criam de forma imutável e eterna, e isso pertence à esfera de espírito, de, de unicidade total, que dentro do sonho, uma mentalidade fracionada sequer consegue imaginar o que é esse todo. Então, se essa colocação de que existe muito mais que o curso em Milagres, ele pode ser o degrau inicial, ou aquele primeiro que trouxe uma abertura para algo a mais, além do que se imaginava dentro do mundo físico e comportamental aqui, a minha percepção foi muito clara de que não há nada mais do que o que Jesus nos trouxe, porque, embora pareça tão simples a mensagem do curso, porque ele nem sequer faz citações fora do que parece ser a nossa realidade que experienciamos com os 5 sentidos físicos, mas ainda assim nós podemos compreender que ele nos deixa para além do sonho, na antessala do céu, como ele fala. Ele nos deixa através do perdão ao sonho. Nós não precisamos passar em consciência por tudo que foi projetado que aparentemente nós éramos, e no final, quando chegarmos na antessala, certamente teremos o conhecimento de tudo dentro do sonho, porque, como é dito também e já entendido dentro do sonho, o nível anterior sempre é entendido pelo nível adiante, então, quando você chega a estar somente com o Espírito Santo, você tem alcance de todas as dimensões, de todos os aspectos do sonho, de tudo que foi imaginado e que pareceu ser real aqui. Então, algo que consegue nos levar para além disso, de tudo que está dentro do sonho, de fato, não pode ser superado por nada que esteja dentro do sonho. Então, se não pode ser superado, a próxima conclusão é de que, se nós nos mantemos, ou por curiosidade, ou por vontade de termos uma experiência melhor aqui, e nada há contra viver em abundância, viver sem faltas, viver mais feliz aqui, mas que percebamos que isso não sejam meios para nos atrasar de fato, largarmos todo o sonho para irmos vivenciar a verdade com o Espírito Santo, a realidade que o Espírito Santo tem para nos deixar, para nos lembrar, a realidade de quem nós somos. Essa é a meta maior, e dentro do sonho, certamente que, como disse na metafísica, tudo já aconteceu, o sonho, dentro da sua evolução natural, ele chegou à mesma conclusão, à mesma lembrança dos pensamentos do Espírito Santo, e voltou ao Pai, e já despertou. Como o curso também diz, nós só estamos revivendo esse sonho em cada dimensão. Mas a verdade é que nós não precisamos, se ficarmos sabendo, estiver no caminho, vai acontecer, nós vamos nos deparar com informações que antes não tínhamos de dentro do sonho, que tragam mais facilidade de aprendizado, tragam mais compreensão, está bem, está ótimo também, mas não confundirmos isso com
algo a mais do que o Espírito Santo nos oferece com o perdão a todas as coisas do sonho. Então, não há nada que se equipare a nós voltarmos à experiência de lembrarmos quem nós somos no céu. E nós sabemos que esse último passo não somos nós que fizemos. É Deus que dá o último passo quando nós não tivermos nenhum empecilho mais que escureça a paz da nossa mente. E como que a nossa mente pode vivenciar em paz? De fato, é quando ela se reconhecer a si mesmo em todas as coisas. Mas essa jornada de se reconhecer-se a si mesmo em todas as coisas não significa que nós precisamos passar em consciência agora, buscando por conta própria essa evolução, para daí nós nos sentirmos uma mentalidade mais aberta e termos essa experiência de mentalidade mais aberta. Porque o Espírito Santo, como eu digo, ele está nas mentalidades abertas, ele está nas mais fechadas, ele está em todos os aspectos, em todas as dimensões, e ele tem um plano para cada um, para cada aspecto, para cada forma de como levar esse aspecto ou essa mentalidade a reconhecer-se na inocência, a reconhecer-se na mentalidade que ainda está em Deus e que nunca deixou de ser parte íntegra de Deus e nunca deixou de ser o todo. Então, eu senti assim de falar um pouco disso para servir assim de alerta para quem é buscador, como se chama, de muitas informações que vão além daquelas acadêmicas normais que a gente vinha estudando, e de fato há muitas sutilezas, muitas coisas além do que a nossa percepção percebe, mas que tenhamos, e não há nada de errado também de ter essa curiosidade de querer aprender, de querer saber mais, desde que não se perca tempo com isso, tentando alcançar essas mentalidades mais abertas e deixando de lado a única coisa que realmente pode nos despertar agora, que é aprendermos a entregar tudo que nós vemos, que nós experienciamos, que sentimos, que convivemos, para a mentalidade do Espírito Santo, para vivenciarmos isso a partir de nós sendo a mentalidade do Espírito Santo e olhando de volta esse sonho, essa vivência, essa experiência e perdoando a isso tudo, porque não é real, não é a realidade, não é a verdade. Então, e outra coisa, o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas que nós precisamos, até mesmo para facilitar esse nosso aprendizado. E dentro das linhas místicas pode ser chamado de evolução espiritual, mas o Espírito Santo sabe quais experiências que realmente serão úteis a nós e que sem elas nós não aprenderíamos a mais simples de todas as missões, que o Filho de Deus permanece tal como ele foi criado, que ele é Espírito, ele é mente de Deus e ele é co-criador em Deus do reino do céu. E o conhecimento disso, Deus, ele o transformará a nossa percepção, quando ela estiver totalmente ou de dualidade, quando a nossa percepção for de ver a si mesmo, de ver só a unicidade, não importa o nível onde
essa consciência esteja ciente. Se é aqui do planeta Terra, de um corpo humano, se é de outra dimensão, se é de outros corpos sutis, se é de uma evolução planetária, de uma consciência que que já esteja, se nós somos terceira dimensão, quarta, quinta, sexta, sétima, seja lá o que existir dentro do sonho, não importa. Nós podemos despertar sempre em qualquer uma delas, mas a salvação sempre é no agora. E agora nós temos essa consciência que está aprendendo através de um curso especial, e a nós chegou um curso em milagres, porque é uma forma que nós compreendemos e que podemos perdoar a todas as coisas dentro do mundo, porque elas não são a realidade, elas são nossa própria projeção. Então, e isso nos deixa na nossa mentalidade certa, e isso faz com que quaisquer que sejam os atributos, ou os tesouros, ou as grandiosidades que dentro do sonho estejam abertas para serem relembradas, para sabermos que nós também ainda somos isso tudo, se isso se transforma em um tesouro para nós, o nosso coração vai estar nisso. E se ele estiver, se o nosso coração estiver nisso, se o nosso tesouro for dentro da ilusão, nós não estaremos com a nossa mentalidade pronta para querer voltar a ser quem ela de fato é com Cristo, como Filho de Deus. Então, vale esse alerta de que, de fato, não há nada demais e pode ser muito útil no dia a dia, até mesmo para deixarmos de pensar que somos vítimas de alguma coisa, ou de que temos faltas aqui, mas sempre cientes de que isso é apenas mais uma página dentro do sonho. Que a nossa meta, que o nosso coração não esteja nelas, até mesmo porque se o nosso coração, a nossa meta estiver no Espírito Santo, e o Espírito Santo usa todas as coisas de dentro do sonho para nos ajudar a lembrarmos de quem que nós somos, o Espírito Santo nos trará à nossa consciência tudo aquilo que precisamos saber e que faz parte do roteiro para o nosso despertar, de nós lembrarmos ou de pararmos de sonhar com a separação, de nós nos lembrarmos do Cristo que nós somos. Então, uma resposta bem simples, e ao dizer que há muito mais experiências que o curso pode nos trazer, que conhecimentos místicos ou buscas místicas espirituais podem nos trazer, de fato, dentro do sonho, aparentemente podem trazer mais do que o sei. Mas a questão é que elas não estão acima do que o sei pode trazer. Elas ainda estão abaixo da finalidade única que o sei nos deixa aqui, que é na mentalidade certa, na antessala do céu, na porta de Deus, onde o Pai dá o último passo para o nosso despertar, onde nós podemos finalmente deixar de ver um tesouro dentro do sonho e com esse desapego ao sonho, a nossa mente está pronta, e esse é o convite que ela precisa, a abertura que ela precisa para relembrar da sua grandiosidade, da sua grandeza como Cristo, como Deus. E como Deus, como Cristo, nada aqui do sonho permanecerá para ser lembrado, porque nada nunca de fato aconteceu. Até aí a gente vê uma diferença das experiências místicas, e a cada novo passo místico alcançado, os passos anteriores, eles passam a ser vistos e entendidos, só não se tem alcance ao que ainda está acima, o que está abaixo está entendido. Em Deus não há classificações. Na unicidade do céu, o conhecimento é completo. Não há nada que não se seja
e que não se saiba, e que toda a criação é para todos algo que, como disse, a consciência separada não tem como saber, como lembrar-se disso, mas nós sabemos que nós temos a total condição de voltar a acessar novamente isso que nós somos em Deus, porque o Espírito Santo, a resposta a Deus, e graças a Deus, ele está em todas as formas dos dobramentos, em todas as dimensões, em todas as formas de vida. Então, algo que nos leve para o despertar, não existe nada acima disso. Não existe nenhuma evolução, não existe nenhum estudo místico, não existe nenhuma experiência mística, por mais grandiosa e bela que ela pareça para uma experiência tão diminuta. De fato, nossas experiências físicas, elas são muito pobres, elas são diminutas, elas são altamente limitadas pelo corpo físico. Então, quem sai do corpo físico e entra numa viagem astral sabe que o alcance é imediato a tudo dentro do sonho, mas isso ainda é dentro do sonho. Algo que transcende a isso, algo que vai além disso, é despertar do sonho. E não alcançar todas as nuances, as grandiosidades ou os desdobramentos dentro do sonho até chegarmos a uma consciência individual. E nem é preciso galgar todo o caminho de volta da forma como chegamos até aqui, porque o Espírito Santo, ele cruza por tudo isso, mas não da forma como nós descemos. Ele cruza de uma maneira que ele nos leva imediatamente ao despertar, e isso está diretamente proporcional à nossa disponibilidade de aprendermos a perdoar todas as coisas dentro do sonho, ao invés de nos deslumbrarmos com elas ou acreditarmos que elas são necessárias, elas podem acontecer. Poderes psíquicos estão a caminho, todos eles, como diz o curso, estão a caminho do curso, porque uma mente que não tem mais culpa, ela é totalmente livre, e nós sabemos que é uma única mentalidade que fez todo o sonho de separação, então, como que todas as coisas que existem dentro do sonho não fariam parte dessa mente? Mas isso não significa que agora nós tenhamos que levar a mesma existência que levamos até aqui, até o sonho, até crescer e chegar a essa consciência, que precisamos calcar de volta isso, de volta, para finalmente descobrirmos que nada disso foi real. Tudo isso foi apenas uma imaginação do Filho de Deus, que sonhou com a separação, que sonhou com esses desdobramentos todos, que experienciou esses desdobramentos todos, e mesmo assim eles jamais foram reais. Nada, por mais verdadeiro que pareça dentro do sonho, jamais se tornará real, porque só o que é um com Deus é real. Embora que Deus esteja em todas as partes dentro do sonho, porque o Espírito Santo está, porque essa é a sua função. E a boa nova é justamente essa, de que o Espírito Santo, ele tem um plano para despertar para cada consciência, em cada nível que ela esteja, e se nós nos ocuparmos a achar que temos que alcançar mais evolução mística ou espiritual dentro do sonho aqui, e negligenciarmos o plano tão simples que o Espírito Santo tem, que é reconhecer que o irmão é inocente, que ele é um conosco, que nós somos o mesmo ser, e de que nós estivemos enganados quando acreditamos na separação, nós apenas imaginamos isso, mas que a nossa realidade ainda aguarda pelo nosso despertar. O nosso ser real em Deus aguarda pelo retorno da nossa consciência. E isso, o Espírito Santo, só o Espírito Santo tem esse dom de nos trazer de volta isso
E o curso de milagres, ele de fato nos ensina a como voltarmos a nossa mentalidade para esse caminho. Então, não há um caminho maior do que esse, ou mais encurtador. Como diz o Jesus, jamais algo, jamais tão pouco nos ofereceu tanto. Então, o curso que era realmente tão simples, que para os olhos místicos pode ser até tão, tão simplório, que chega a ser sem graça, porque as nuances do ego podem ser, ou da separação dentro do sonho, podem ser bem mais atraentes, como viagens astrais, ou, enfim, seja o que for, deslocamentos psíquicos imediatos para outros planetas, interações, seja o que for, que possa parecer ser atraente. Isso ainda nos mantém dentro do sonho, e o Espírito Santo, então, ele alcança a nossa mentalidade, porque é a nossa mentalidade que está em todas essas formas, não há duas mentes, ainda são aspectos de nós mesmos que está ali, e o Espírito Santo tem a função de despertar cada aspecto, e ele tem uma forma de despertar a cada aspecto, e a cada forma cabe aceitar a si mesmo que ela tem alcance. Nós temos alcance dessa forma, como nós temos aqui nossos cérebros pensantes, nossa capacidade de aprender, nosso raciocínio, nossa razão, e o curso, se nós prestarmos atenção a ele e pensarmos com perdão sobre todas as coisas que temos aqui, ele nos levará além da ilusão, além do sonho, de volta para a mentalidade que está pronta para o despertar que Deus nos traz. Então, como que eu poderia concordar em dizer que existe algo maior que o curso dentro da aprendizagem? Existem outras formas de aprendizagem, mas elas são para outras formas de desdobramento da nossa mente, porque só há uma mente, mas a cada uma cabe aceitar aonde ela está, porque o Espírito Santo nos conhece no agora. E no nosso agora, para nós, o curso é mais alto que se pode chegar dentro da aprendizagem, dentro da percepção. Acima disso, só o despertar que é o passo de Deus. Então, eu quis trazer isso hoje, reforçando, mais uma vez também, que não sou contra experiências místicas, ou se isso ajudar alguém a praticar melhor o perdão, também é bem-vindo, mas há de se ter muito cuidado em não se perder nesses labirintos, encantados com as novas, com os novos desdobramentos, com as novas experiências, e permitindo-se sentir pouco pelo que o poder do perdão nos traz, desviando-se assim para a real meta, que é voltarmos a nos lembrar do Cristo que nós somos. Então, eu trouxe isso em forma de alerta, e bom, ninguém me pediu nada enquanto eu falava aqui, mas estamos aqui para interação, para alguma dúvida ou algum comentário. Sei que para alguns, de repente, esse assunto nem seja atrativo, mas eu achei, como eu ia responder para minha amiga, já achei de trazer isso na live, porque mais pessoas podem ter esse mesmo pensamento, porque ele é, até mesmo esse pensamento é natural devido a isso que se chama da evolução coletiva da mente que está havendo. Gente, alguém quer trazer algum comentário? Reforçando, então, só para concluir aqui, que o Espírito Santo não condena nada nem a ninguém, mas a questão é, queremos nós nos permitir manter dentro
círculo infinito que nos mantém aquém da totalidade do céu, quando o céu está a um passo do nosso reconhecimento, bastando nós aceitar o plano de expiação que o Espírito Santo nos oferece a partir do perdão a todas as coisas, que nos faz ver a inocência por detrás de todas as coisas, porque nada de dentro do sonho pode se tornar real, por mais verdadeiro que seja, e por mais atraente que seja esse caminho da evolução. Certamente ele levou ao despertar, sim, porque a mentalidade já despertou no instante que pensou separação. Mas dentro do fragmento da fragmentação, tempo e espaço para vivenciar isso, é um caminho bem mais longo, como Jesus diz, que o caminho que nós já percorremos para chegar até aqui. Então, por que nos perdermos em tal labirinto quando podemos acessar ao Espírito Santo simplesmente pela forma como Jesus nos ajuda a acessar e que está descrito e ele está nos ensinando no Sênior. De minha parte, gente, era isso para hoje. Nenhum chamado, então eu vou encerrando aqui a gravação. E toda gratidão, como sempre, a Deus pela resposta do Espírito Santo que nos acompanha em todos os fractais do sonho.